Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje teremos mais um capítulo da série Correlações do Bitcoin. Trazemos para vocês a ADA, que é uma criptomoeda da Fundação Cardano, tendo como seu fundador e idealizador Charles Hoskinson. Observem novamente que nessa cripto, assim como no Ethereum, existe um fundador por trás, enquanto no Bitcoin essa figura é desconhecida. O Bitcoin, as transferências de Bitcoin ocorrem por um mecanismo chamado Proof of Work, enquanto no caso da ADA se chama Proof of Stake. No Proof of Work, uma charada matemática é resolvida pelos mineradores e após ser resolvido o bloco é validado e isso faz com que o Bitcoin seja transferido de uma pessoa para outra. No caso da ADA Cardano, não. Ocorre um mecanismo em que algumas moedas são deixadas em uma pool de liquidez, mas como última observação, o Bitcoin se aproxima de uma criptomoeda, enquanto a ADA de uma criptocommodity. Mas o nosso objetivo aqui não é avaliar a diferença entre os dois e nem entrar em detalhes. O nosso objetivo é avaliar a correlação entre o Bitcoin e a ADA Cardano. Então vamos começar. Inicialmente eu vou mostrar para vocês onde encontrar as criptomoedas, que você pode acompanhar o preço em tempo real. Bem, existem vários locais, mas eu utilizo com frequência o CoinMarketCap.com, que acaba sendo uma espécie de tabela, onde na primeira coluna nós temos as criptomoedas organizadas em linhas, ok? Onde cada linha tem o nome de uma cripto, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano e assim por diante. Existem mais de 10.000 atualmente na data que eu estou gravando. Na segunda coluna nós temos o preço de uma criptomoeda. Então, por exemplo, o Bitcoin custa 34.998,09 dólares. Esse preço está cotado em dólares. Tem como eu modificar a cotação e para a gente conseguir ver em reais, por exemplo. Nessa terceira coluna temos a variação em 24 horas. Na quarta coluna, a variação em 7 dias. Já vou pular para a última coluna propositalmente. A variação do preço organizada em gráfico durante 7 dias. A penúltima é o supply circulante, que é a quantidade de moedas em circulação. Volume 24 horas. Aqui abaixo nós temos a quantidade de moedas que são transacionadas em 24 horas e o valor que está associado a essa quantidade. Então, em cima temos o valor em dólares e embaixo a quantidade. E, por fim, o market cap, que se refere à capitalização de mercado. O que é isso? Isso é o preço de uma moeda multiplicado pela quantidade de moedas. Então, se você multiplicar essa coluna por essa coluna, você tem o market cap. Eu deixei ela por último, propositalmente. As criptos são organizadas de forma decrescente de acordo com a sua capitalização de mercado, mas eu posso ordenar de outras formas, caso queira. Dito isso, então agora vamos comparar a série histórica de preços do Bitcoin com a série histórica de preços da ADA Cardano. Quando ambos os gráficos normalizados da ADA e do BTC são plotados juntos, ou seja, ambos subtraídos da média dividido pelo desvio padrão, nós observamos que os retornos da ADA parecem ser maiores do que o Bitcoin. Observem que durante as bolhas, a ADA parece subir mais do que o Bitcoin. É um comportamento que já ocorreu duas vezes. Também durante as bolhas, durante a fase de subida, o Bitcoin parece subir primeiro e
com um relativo atraso, a ADA sobe. E durante as descidas, o Bitcoin também parece cair primeiro, seguido da ADA posteriormente. Então, observem esse atraso que ocorreu na última bolha e agora, nessa atual, ele também está ocorrendo. Não sabemos aqui se o mercado vai subir ou vai cair. No entanto, o fenômeno é observado. Isso também foi dito no caso do Ethereum. Observem esse atraso. Novamente, o Bitcoin sobe, depois o Ethereum sobe. Ocorreu da mesma forma atualmente. O Bitcoin subiu, o Ethereum subiu posteriormente. Vocês conseguiram observar que a ADA e o Bitcoin possuem um comportamento muito similar ao Ethereum com o Bitcoin? Então vamos plotar a ADA com o Ethereum. Olha o tamanho da semelhança entre a ADA e o Ethereum. É bem grande, né? Vocês observam que atualmente os dois subiram até na mesma proporção e o atraso não é tão grande entre os dois. Isso pode ser que ocorra devido ao fato de o Ethereum e a ADA serem competidores de mercado, ali competindo pelos contratos inteligentes. Mas o que nos interessa dessa história é como podemos ganhar com isso, certo? E para entender como ganhar dinheiro nessa situação, nós temos que avaliar o retorno. Não se assustem com essas equações, o que você precisa saber aqui é que o retorno é o quanto você ganha comprando, depois vendendo, ou vendendo e depois comprando um determinado ativo. Eu vou explicar isso daqui usando um exemplo. Suponha que você comprou ADA em junho e vendeu em julho. A diferença, o seu lucro ou o seu prejuízo, é o retorno, ok? Então, vamos avaliar os retornos mensais desde 2018 até 2021. Se nós compararmos os retornos que são obtidos com a ADA e com o Bitcoin, desde a sua criação, o retorno da ADA sempre foi muito maior, lembrando que tanto para o lucro como para o prejuízo. Então, sua possibilidade de ganhar muito ou de perder muito comprando errado é maior do que o caso do Bitcoin, ok? Lembrando que esses são os retornos mensais. Se nós compararmos o Ethereum com o Bitcoin, já foi feita essa análise no vídeo anterior. Quem tiver interesse, eu vou estar deixando na descrição também. De 2018 para frente, começou a ocorrer uma espécie de similaridade entre os dois, mas com o Ethereum ainda tendo um pouco mais de retorno. Mas se compararmos a ADA e o Ethereum, que são os competidores, nós observamos aqui em azul a ADA, que nos momentos de bolha, a ADA parece ter um retorno mensal um pouco mais atrativo, mas, de uma forma geral, observamos uma certa semelhança entre as relações de retorno mensal. Então, para avaliar essa associação e essa semelhança, nós vamos utilizar a correlação linear de Pearson. Novamente, não se assustem com a fórmula. Basta vocês saberem que podemos associar ADA Cardano a X, chamar Ethereum de Y, jogar os dois nessa equação e obter o coeficiente de correlação de Pearson, que no caso da ADA, em relação ao Bitcoin, desde a criação até 2021, foi de 0,95. Observem que isso é um valor muito alto. Aqui na nossa tabela, vemos que para mais ou para menos, um valor superior a 0,9 indica uma correlação muito forte. Mas eu vou representar para vocês isso de forma gráfica. Quando plotamos o preço do Ethereum em relação ao preço da ADA Cardano desde a sua criação, podemos praticamente traçar uma reta de tamanha similaridade dos pontos, de tamanha relação linear. Essas regiões de dispersão
se referem às regiões de bolha. Então, podemos concluir que a correlação entre ADA e Ethereum sempre foi elevada e que durante as bolhas a ADA apresenta retornos em módulo superiores aos do Bitcoin e ao do Ethereum. Então, você pode ganhar mais ou, se comprar errado, também pode perder mais. O comportamento apresentado aqui ele pode estar relacionado ao fato da ADA ser uma competidora do Ethereum. E é quase certo isso. No caso do Bitcoin, por fim, eu acho esse ponto aqui bastante importante, o fato do Bitcoin não ter um criador conhecido. No caso do Ethereum e da ADA, não. Possuem criadores e, inclusive, associados a empresas. Então, no caso das criptomoedas, eu acho isso daqui um fator interessante a ser observado. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, para que eu possa mandar para vocês os novos capítulos dessa nossa série chamada Correlações do Bitcoin.